Um homem caminhando por uma trilha empoeirada há 45 mil anos. Em suas mãos calejadas, ele carrega algo que brilha sob a luz dourada do entardecer. Não é ouro nem prata. É uma concha marinha perfurada, lisa pelo tempo e pelas mãos que a tocaram antes. Para nós seria apenas um objeto bonito encontrado na praia. Para ele é poder puro. É a promessa de que, em algum lugar distante, essa pequena concha vai se transformar em uma ponta de lança afiada, em carne fresca ou na proteção de um grupo aliado. Essa concha não era apenas um objeto. Era o primeiro cartão de crédito da humanidade, um símbolo de valor que transcendia fronteiras, línguas e tribos. Mas como nossa espécie, que ainda aprendia a dominar o fogo, desenvolveu algo tão sofisticado quanto um sistema econômico baseado em confiança, o que fazia uma simples concha valer mais que quilos de carne. E por que essa revolução silenciosa pode ter sido tão importante quanto a descoberta da agricultura? A resposta está enterrada nos sítios arqueológicos mais antigos do mundo, e também dentro de nós, nos instintos que ainda nos fazem valorizar símbolos, status e a palavra de um estranho. Voltemos 120 mil anos atrás, na costa sul da África. Lá na caverna de Blombos, arqueólogos descobriram algo que mudou nossa compreensão sobre inteligência humana primitiva. Centenas de conchas dinossários kraussianos perfuradas com precisão, algumas ainda com restos de ocre vermelho, o primeiro make da humanidade. Mas essas conchas escondiam um segredo maior. Elas vieram de praias distantes, mais de 20 quilômetros da caverna. Isso significa que nossos ancestrais não apenas criavam objetos decorativos, eles já entendiam que certas coisas tinham valor além de sua função prática. Uma concha perfurada era mais do que ornamento, era status, identidade e, principalmente, moeda de troca. Dr. Christopher Henshelwood, que liderou as escavações, descobriu que essas conchas eram padronizadas, mesmo tamanho, mesmo tipo de perfuração, mesma técnica de polimento. Era como se nossos ancestrais já soubessem que para algo ter valor universal, precisava ser reconhecível e confiável. O primeiro controle de qualidade da história. Imagine a cena. Um grupo de Homo sapiens primitivos sentados ao redor de uma fogueira crepitante. O líder da tribo tira de um saco de couro várias dessas conchas. Cada uma representa uma promessa, um favor, uma dívida ou crédito. Ele as distribui cuidadosamente. 3 conchas para quem trouxe carne, 2 para quem descobriu água fresca, 1 para quem cuidou das crianças. Não havia bancos, contratos ou moedas, mas havia algo mais poderoso: confiança. Essa revolução cognitiva foi silenciosa, mas transformadora. Pela primeira vez na história da Terra, uma espécie conseguiu criar valor do nada, transformar objetos comuns em símbolos de riqueza que todos aceitavam. Se as conchas foram o primeiro papel-moeda da humanidade, a obsidiana foi seu ouro. Essa rocha vulcânica negra e cortante tornou-se a commodity mais valiosa do Paleolítico Superior, criando as primeiras rotas comerciais intercontinentais da história. Na caverna de Kostenki, na Rússia, arqueólogos encontraram lâminas de obsidiana que viajaram mais de 1.500 quilômetros desde sua origem na Anatólia. Há 35 mil anos. Isso significa que nossos ancestrais não apenas caçavam e coletavam, eles comercializavam em escala continental. A obsidiana era o produto perfeito para um mundo sem dinheiro. Era rara, útil, bonita e praticamente indestrutível. Uma única lâmina bem feita podia durar anos, ser remodelada várias vezes e sempre manter sua utilidade. Mas seu verdadeiro valor estava no que representava: conhecimento técnico, conexões com terras distantes e acesso a recursos escassos. Pense no prestígio de um caçador que chegava à tribo com uma ponta de lança feita de obsidiana negra reluzente. Não era apenas uma ferramenta superior, era uma declaração de status. Dizia ao mundo: eu tenho conexões. Eu sei onde encontrar o melhor material. Eu posso conseguir coisas que vocês não conseguem. Estudos de microtomografia em ferramentas paleolíticas revelam que diferentes regiões desenvolveram técnicas específicas de lascamento. Era como uma marca registrada pré-histórica.
Uma lâmina feita no Cáucaso tinha características únicas que a diferenciavam de uma produzida nos Alpes. Os artesãos especializados se tornaram os primeiros empresários da humanidade. Mas a obsidiana criou algo mais profundo: interdependência. Uma tribo que controlava uma fonte de obsidiana dependia de outras para obter alimentos, couro ou conhecimento. Essa rede de dependência mútua pode ter sido um dos fatores que impediram nossa espécie de se autodestruir nos primeiros milênios de existência. Há 25 mil anos, no auge da última era glacial, algo extraordinário estava acontecendo nas planícies geladas da Europa Oriental. Enterradas junto aos esqueletos de Mammoth, na famosa sepultura de Sungir, na Rússia, arqueólogos encontraram mais de 13 mil contas de marfim e âmbar decorando os corpos de uma família inteira. O que torna essa descoberta revolucionária não é apenas a quantidade de objetos, é a matemática por trás deles. Cálculos mostram que essas contas levaram aproximadamente 10 mil horas de trabalho para serem produzidas. Em termos modernos, seria como enterrar alguém com um Lamborghini. Mas por que o âmbar se tornou tão valioso? A resposta está na psicologia da escassez. O âmbar não apenas era raro, ele era mágico. Quando esfregado, produzia eletricidade estática. Às vezes, continha insetos ou plantas perfeitamente preservados. Para mentes que ainda lutavam para entender o mundo natural, o âmbar era literalmente um pedaço de outro mundo. Dr. Randall White, especialista em ornamentos paleolíticos, descobriu que o âmbar do Báltico chegava até o sul da França, percorrendo mais de 2.000 quilômetros. Isso exigia não apenas rotas comerciais, mas sistemas de crédito complexos. Um comerciante precisava confiar que, meses depois, em uma terra distante, sua mercadoria seria aceita por pessoas que ele nunca viu. Imagine um jovem caçador nos Pirineus oferecendo peles de rena para um estranho em troca de pequenas pedras douradas que vieram de florestas distantes que ele nunca conheceria. Esse ato simples exigia uma revolução mental, a capacidade de acreditar em valor abstrato e confiar em desconhecidos. Era o nascimento do conceito mais humano de todos, a promessa. E promessas, descobririam nossos ancestrais, podiam ser mais valiosas que qualquer objeto físico, mas nem tudo que tinha valor no Paleolítico podia ser tocado. A moeda mais importante da Idade da Pedra era invisível, a reputação, e ela funcionava de forma surpreendentemente similar aos nossos sistemas de crédito modernos. Estudos antropológicos com povos caçadores-coletores contemporâneos, como os Kung do Kalahari, revelam sistemas econômicos baseados em reciprocidade complexa, que provavelmente existiam há dezenas de milhares de anos. Um caçador bem-sucedido não acumulava carne, ele a distribuía. Em troca, recebia algo mais valioso que qualquer objeto físico: crédito social. Esse crédito funcionava como um seguro de vida. Em tempos de escassez, doença ou idade avançada, o caçador poderia sacar toda a generosidade que havia depositado ao longo dos anos. Era um sistema bancário baseado em memória coletiva e reputação. Evidências arqueológicas mostram que já no Paleolítico Médio, há 60 mil anos, grupos humanos cuidavam de membros feridos ou idosos por anos a fio. O esqueleto de Shanidar I, um neandertal encontrado no Iraque, mostra sinais de deficiências severas que exigiriam cuidados constantes por décadas. Isso só é possível em sociedades que valorizam investimento em relacionamentos de longo prazo. Mas como nossos ancestrais depositavam e sacavam dessa conta bancária social? Através de rituais, histórias e símbolos. As pinturas rupestres de Lascaux e Altamira não eram apenas arte, eram registros contábeis. Cada bisão pintado podia representar uma caçada compartilhada, cada mão estampada na parede, uma promessa ou testemunho. A revolução não estava apenas em criar objetos de valor, mas em transformar relacionamentos em capital. Era o primeiro blockchain da humanidade, um sistema distribuído de registros que não dependia de autoridade central, apenas de consenso coletivo. Todo sistema financeiro tem suas crises, e o Paleolítico não foi exceção. Há aproximadamente 20 mil anos, mudanças climáticas dramáticas desestabilizaram as rotas comerciais estabelecidas há milênios,
criando a primeira recessão global da humanidade. O último máximo glacial fechou passagens alpinas, secou rios navegáveis e forçou populações inteiras a migrar. De repente, as redes comerciais que conectavam a Ibéria ao Mar Negro se fragmentaram. Obsidiana turca parou de chegar à França. Conchas mediterrâneas desapareceram dos sítios arqueológicos alemães. Mas em vez de colapsar, nossos ancestrais se adaptaram. Desenvolveram substitutos locais, criaram novas rotas e, principalmente, fortaleceram sistemas de troca baseados em conhecimento e serviços, em vez de objetos físicos. É nesse período que vemos explosão na produção de arte rupestre, instrumentos musicais e objetos simbólicos complexos. Quando o comércio físico falhou, nossa espécie investiu em moedas intangíveis, status, conhecimento e capital cultural. As famosas Vênus paleolíticas, pequenas estatuetas femininas encontradas da França à Sibéria, podem ter sido uma resposta a essa crise. Padronizadas o suficiente para serem reconhecidas universalmente, mas pequenas o suficiente para serem transportadas facilmente, elas funcionavam como uma moeda de reserva em tempos de instabilidade. Dr. Paul Mellers, da Universidade de Cambridge, argumenta que essa crise forçou o desenvolvimento de sistemas sociais mais sofisticados. Grupos que sobreviveram foram aqueles que conseguiram criar redes de solidariedade mais robustas, o equivalente paleolítico de cooperativas de crédito. Era a prova de que a economia humana primitiva era surpreendentemente resiliente. Quando sistemas baseados em objetos falhavam, nossa espécie sabia como voltar ao que realmente importava: relacionamentos, confiança e cooperação. Quando você passa seu cartão de crédito hoje, herda uma tradição que começou há 100 mil anos com uma concha perfurada numa praia africana, mas também perdeu algo pelo caminho. Nossos ancestrais paleolíticos criaram sistemas econômicos que eram simultaneamente complexos e humanos. Eles entenderam que valor real não vem de objetos, mas de relacionamentos, que riqueza não é o que você acumula, mas o que você compartilha, que a moeda mais preciosa do mundo sempre foi e sempre será a confiança. No mundo moderno, onde movemos trilhões de dólares com cliques digitais, talvez tenhamos algo a aprender com aqueles primitivos que mediam riqueza em favores, lealdade e reputação. Eles sabiam que a economia mais sustentável é aquela onde todos ganham, onde generosidade é investimento e onde o banco central mais poderoso é a memória coletiva de uma comunidade. Da próxima vez que você olhar uma concha na praia, lembre-se, você está vendo o primeiro cartão de crédito da humanidade. E ele funcionou por milhares de anos, sem uma única crise bancária, default ou recessão artificial. Talvez nossos ancestrais soubessem algo sobre dinheiro que esquecemos pelo caminho. Se essa jornada pelos primeiros sistemas econômicos da humanidade fez você repensar o que realmente tem valor, curta este vídeo e se inscreva no canal. Toda semana exploramos os mistérios do passado que ainda ecoam em nosso presente. E lembre-se, a história mais fascinante da humanidade ainda está sendo escrita, com você como protagonista.